Boa tarde, pessoal. Mais uma sexta-feira junto com vocês, pedindo licença para entrar em seus lares, em seus mundos, né, particulares. Exatamente. Eu, Otávio. E eu, Mirtz. A nossa dupla eterna, né, da sexta-feira. Hoje nós vamos falar um pouquinho do que é mesmo, Mirtz? Sobre as colônias espirituais do Brasil. Interessante, né? Quer dizer que tem um mundo lá em cima. Muito grande. Como imenso. Imenso. Vamos descobrir o que tem no outro lado, né, Mirtz? Vamos descobrir? Porque os espíritos disseram para a gente e a gente vai passar um pouquinho dessas informações para vocês. Exatamente. É uma curiosidade que todo mundo tem, né? Depois que meu corpo acabar, eu morrer, o que vai acontecer com o meu espírito? Alguns falam assim, vai ficar dormindo. Não vai não, tá? Se tem gente que gosta de dormir, pode te perder essa esperança, que não vai não. O negócio vai pegar fogo. Vamos lá, colônias espirituais e seus mundos. Mundo ou plano espiritual, uma palavra que a gente sempre fala, o vídeo desencarnou, foi para o plano espiritual, então é uma palavra bastante comum, né? O mundo espiritual. Então, após a encarnação, ensina a doutrina espírita, o espírito passa a viver associado às mentes, eles são afins. E uma outra dimensão da vida é conhecida como mundo ou plano espiritual, que é o mundo normal, primitivo, eterno, pré-existente e sobrevivente a tudo. O plano espiritual é o dos espíritos ou das inteligências incorpóreas. É o que nós somos, né? Aqui é temporário. Os dois mundos, o espiritual e o físico, são, de certa forma, independentes. Não obstante, a correlação entre ambos é incessante, o que rege incessante um sobre o outro. Essa fonte vem de Kardec no Livro dos Espíritos, questão 86. Os espíritos estão em toda parte, povoam infinitamente os espaços infinitos. Há os que estão sem cessar ao vosso lado, observando-vos e atuando sobre vós, sem que eu saibais. Já que os espíritos são uma das formas da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para a execução dos seus desígnios providenciais. Nem todos, porém, vão a toda parte, pois há regiões interditas ou interditadas aos menos adiantados. Ou seja, também é do Livro dos Espíritos, questão 87. A gente vai onde a gente é permitido ir. Sim. Eu quero para tal lugar. Não vai. Lá você não pode ir. Aqui que é o seu lugar. Então você não pode passar para lá. E muitas vezes as pessoas também, elas dizem assim, eu quero ir para onde está a minha família, eu não vou onde está a minha família. Às vezes fica barrado. Nem sempre isso é possível, né? Porque às vezes ou está numa posição mais adiantada ou até na condição mais inferior. Mas há a possibilidade de entrar em contato. Pela faixa vibratória. Isso, não é porque vai ficar totalmente isolado, não vai acontecer isso. Você pode receber uma visita, né? Você pode, em síntese, ir também lá visitá-la, depende do seu estado de adiantamento espiritual, da sua evolução. Continuando. Colônia espiritual, cidade espiritual, comunidade espiritual ou mundos transitórios. É o lugar onde vivem os espíritos após a morte. Existem vários tipos de colônias espirituais. Então nós temos colônias correcionais de estudo e desenvolvimento das artes, socorristas, pesquisa no autoconhecimento e científicas e várias outras. Lá os espíritos trabalham, mandam mensagens espirituais para as pessoas encarnadas, se recuperam, preparam-se para encarnar novamente, além de muitas outras coisas. A verdade é que milhares de colônias existem em torno da Terra, cada uma em uma determinada faixa de vibração. Há alguns anos, através de Chico Xavier, outras informações de grande importância foram vindo ao nosso conhecimento nos últimos 45 anos. Não apenas das atividades locais dessas colônias-cidades, mas de todo o contexto planetário, dessa transição de eras que passamos. Iniciou-se também um grande esforço da grande fraternidade branca junto aos novos servidores de luz planetária e começa a surgir uma imensa literatura mundial sobre esta realidade. O mundo espiritual, colônias espirituais, só no Brasil, 58, mas são milhares. O que são essas colônias espirituais? Colônia espiritual é um termo que designa um dos locais
para onde supostamente vão as pessoas, os espíritos, quando desencarnam, e onde aguardam novas reencarnações, trabalhando ou estudando. Vamos entender. Onde se localiza o Umbral no Brasil? Colônia espiritual de transição, Nosso Lar. Essa cidade está localizada na altura do Rio de Janeiro, na terceira faixa vibratória da Terra, chamada de umbral. Leve. Nosso Lar foi fundado por espíritos portugueses desencarnados no Brasil no século XVI. Foi uma luta árdua nessas zonas invisíveis à Terra pela matéria grosseira, rude e incivilizada. Como isto se localiza na região vizinha, a dimensão vibracional conhecida como umbral, e geograficamente está localizada acima da cidade do Rio de Janeiro. Nós falamos em colônias espirituais e a gente sabe que a maioria das pessoas, até mesmo alguns espíritas, que não têm o hábito de ler, né, e buscar um pouquinho mais de conhecimento, eles só conhecem a colônia Nosso Lar. Todo mundo que morre vai para esse Nosso Lar. Então, o Nosso Lar... É do filme também, né? É também por causa da divulgação do filme. Então, as pessoas imaginam que exista só essa colônia Nosso Lar. E não é verdade. A verdade é que existem milhares de colônias, né? Seria difícil a gente estar colocando elas aqui, até porque a gente nem tem tantas informações assim. Mas só no Brasil, a contagem é de 58, que são... Que foi relatada, né? Que foi relatada. Pode haver mais, porque existe centro de estudo, centro de pesquisa, tratamento, e assim vai. São vários. Tem as pequenas colônias e aquelas colônias que formam como cidade, como os bairros, né? Sim. Então, minis colônias junto com uma grande colônia. Tem casa, tem rua. Tem casa, tem rua. Ela é organizada como as nossas cidades. Então, vamos entender um pouquinho mais. Onde ficam e qual a função de cada colônia? A colônia Regeneração é uma delas, localizada aproximadamente em Goiânia até Brasília. Esta comunidade trabalha com a recuperação de espíritos mutilados no perispíritos, além de proceder com atendimento fluídicos concentrados, terapias, academias, tudo com o intuito de renovação interior. Então, há uma destruição de quando o espírito, nesse caso, mutilado, são os mutilados de guerra, as pessoas que morrem de atropelamento, acidentes graves. Então, essa colônia, ela se destina a esse tipo de espírito que necessita desse tipo de tratamento. Tem a colônia Amigos da Dor. Encontra-se no norte de Minas Gerais, no sul da Bahia. Pega de Minas Gerais ao sul da Bahia. É uma das mais antigas colônias em terras brasileiras. Realiza socorro a recém-desencarnados através de missas. A gente fala assim, nossa, mas nós somos espíritas, nós estamos falando de missa? Sim, claro. Porque as pessoas desencarnam e elas têm a sua fé religiosa, sim, elas têm as suas crenças e há necessidade de auxílio. Então ela vai encontrar tudo aquilo que ela precisa do lado de lá, conforme as suas crenças, que são respeitadas pela espiritualidade. Então ela realiza socorro aos desencarnados, através de missa. Os espíritos servidores dessa colônia prestam atendimento em igrejas santas casas de misericórdia. Olha que importante isso. Colônia Redenção se situa no leste da Bahia, em formato mais ou menos triangular, sendo uma grande referência no mundo espiritual, criada na época da escravatura. Olha que interessante. Para receber espíritos de escravos, movidos pela vingança. Esta colônia realiza um grande trabalho em laboratório fluídico por intermédio de seus socorristas na Terra. Encontra-se lá um arquivo com as mais lindas histórias e exemplos de amor que o mundo já viu, começando pela história de Jesus em cenas vivas. Muito bem. Vamos lá. Tem um monte de colônia, vamos falar de um monte delas.
Pode ficar até um pouquinho chato, né? Mas vamos citar só as principais. Colônia Arco-Íris, localizada na região norte do Brasil, indo de Porto Velho, Rondônia, até Manaus, Amazônia, em linha reta. Seus servidores oferecem grande amparo aos encarnados, que são conhecidos como filhos do arco-íris. Então, eles vêm ajudar o pessoal que está encarnado. Colônia Raios do Amanhecer, localizada na parte central do planeta, tendo os maiores núcleos no Brasil, no norte do Amapá. Seus diferentes núcleos espalhados por vários países representam uma atividade diferente. No Brasil, se parece com um grande parque infantil, pois é um mundo espiritual de crianças. Então, as crianças, né? Que vão... Colônia Raio do Amanhecer. Exatamente. Que recebe as crianças. As criancinhas encarnadas, né? Olha aí que lindo. Maravilhoso. Colônia Bom Retiro, localiza-se no Paraná, tendo um formato de losango. Além de dar socorro aos encarnados, ela tem como principal função dar a volta ao reequilíbrio ao espírito. Colônia Padre Chico, situado no Triângulo Mineiro, é também conhecido no mundo espiritual como Colônia das Margaridas. É uma colônia muito movimentada, pois nela tem espíritos abrigados para socorro e para trabalhar em nome do Cristo. Colônia da Praia, fica no sudeste do Espírito Santo. É voltada para atividades espirituais que atuam na ecologia terrena. Desenvolve estudo e mantém observação, atuando no equilíbrio exercido pelo oceano. É uma colônia um pouquinho diferente, porque o pessoal vai trabalhar, né? Já é uma colônia mais para envolvimento de estudos científicos, né? Como a gente pode perceber. Colônia Nova Esperança, localizada bem próximo de Palmela, o famoso Palmela, lá em Goiás. Esta colônia tem como função a catalogação de todos os espíritos que entram, saem e que permanecem no planeta, que hoje em dia é de aproximadamente 30 bilhões de espíritos. E aí vive Eurípides Barçanufo. Então, é uma colônia de caráter administrativo, vamos assim dizer, dentro do nosso... E tem o controle, né? Do nosso entendimento. Entrada e saída e chegada dos espíritos. Exatamente. Colônia Morada do Sol, encontrada na parte leste do Brasil e se estendendo até o norte da Bahia. Coordena equipes espalhadas pelo planeta. Os servidores levam amparo aos portadores de doenças tropicais encarnados. Doença de Chagas, por exemplo. São Sebastião, sobre São Sebastião do Paraíso, lá em Minas Gerais. Perseverança, sobre a cidade de São Paulo. Casa Amália Franco, possui imensos jardins, nunca deserto, pois as crianças recebem as lições em plena natureza. Também para a criança, né? Para a criança. Colônia Gramado, esta está sobre o Rio Grande do Sul, com vários núcleos de atendimento socorrista, como se fosse um conjunto de cidades satélites da colônia. Entre elas destacam-se, é aquilo que eu falei, a colônia grande e as pequenas colônias em volta. Colônia das orquídeas, dos girassóis, do guaibá e da estrela d'alva. É um conjunto de todas elas, recebe o nome de Colônia Gramado. A colônia desenvolve também um trabalho específico, técnica de estudos relacionado com a coluna vertebral, coordenação motora das pernas e pés. Muitos dos profissionais dessa área, encarnados, têm dificuldade com esta colônia, recebendo dela muita influência, em especial os que fazem cirurgia de hérnia de disco para se aprimorarem as técnicas dessa enfermidade. Cuidam também de serviços relacionados com paralisias. Olha que interessante, esse grupo de colônia que tem esse trabalho desenvolvido para pessoas que têm traumas, algum tipo de trauma, né? Como coluna vertebral, paralisias de alguma forma, e são especialistas em preparar pessoas para cuidar desse tipo de pessoas aqui na Terra quando sofrem acidentes. Elas se preparam para ser cirurgiões. Olha que interessante. Bacana, né? Muito legal mesmo. Colônia das Violetas, situada entre o Amazonas, Tocantins, Paraná e Mato Grosso. Esta colônia realiza técnicas voltadas para a cura de enfermidades cardíacas, voltada para pessoas que têm problemas cardíacos. Elas são especialistas e elas dão esse suporte de atendimento. A colônia Gordinônio, é um nome diferente, habitada por espíritos transviados e malfazejos na prática do vampirismo.
Vamos entender bem que esse vampirismo não é de chupar sangue, né? Não tem nada a ver. É de tirar as energias das pessoas. Espíritos que tiram, roubam energias, né? Dos irmãozinhos. O que a gente percebe aqui, como é grande a organização espiritual. Aqui na Terra a gente não consegue imaginar esse tipo de organização e nem chega aos pés. Porque eles têm todo tipo e todo suporte que nós necessitamos de acordo com a necessidade de cada um. Quando a gente fala sobre atendimento prestado de acordo com suas necessidades, individualizada, nós estamos falando em humanização. Gente, que coisa linda, né? Agora, a Colônia das Montanhas encontra-se no noroeste de Minas Gerais, próxima à divisa de Goiás, adentrando o sudoeste entre a Serra Bonita de Minas Gerais, né, e a Serra da Capivara, na Bahia, e a Serra dos Gaúchos. Envolve toda a área do Parque Nacional Grande Sertão Veredas, onde envolve as águas dos rios Urucaia e Pardo com seus afluentes. Colônia Estudo e Vida, fica no Mato Grosso do Sul e parte da Bolívia. Tem por finalidade o estudo da vida, possibilita que todos os espíritos tenham autoconhecimento para compreender próprios conflitos e desencontros para qualquer assunto. Colônia das Flores, uma das maiores colônias espirituais. Ela inicia na parte central de Santa Catarina, indo até Goiás, tendo pontos no Paraná e adentrando São Paulo, especializado em socorro desencarnados vítimas de câncer, e que geralmente conserva essa impressão no perispírito. Colônia Socorrista Moradia é uma das mais antigas, está ligada à zona de inferiores para atendimento à população de umbral, assim denominada a região espiritual habitada por espíritos trevosos. Vai puxando. Próximo. Colônia do Rouxinol, ao norte do Brasil, no Maranhão. A colônia passa uma profunda sensação de paz e ali ficam espíritos que desencarnaram após longo período de enfermidade ou tiveram morte súbita. Você vê que para cada colônia existe um tipo específico de tratamento para cada tipo de patologia. Sequela que fica impregnada no perispírito. No perispírito, que precisa ser tratado. A gente fala, mas só que na Terra a gente é tratado. Nós temos as especializações, cardiologista, vascular, né? Gastro, ortopedista. Tudo isso é cópia do plano espiritual. Exatamente. Tudo que tem lá, a gente tenta. Uma cópia mal feita. Uma cópia muito mal feita que nós temos. Lá é muito melhor. Colônia do Abacateiro, abrangendo os estados de Goiás e Mato Grosso. Essa cidade espiritual é toda cercada por abacateiro. Desenvolve técnicas e atendimentos renais. Olha, para tratamento renal, hein? Tanto no perispírito quanto no auxílio a todos os processos de enfermidade renal. Colônia do Moscoso. Encontra-se na parte centro-oeste do Espírito Santo. Essa comunidade tem o formato de um retângulo e com características orientais, fundado por moscos, povos que habitavam o Mar Negro e o Mar Cáspio. A colônia desenvolve técnicas que auxiliam o espírito a desenvolver a autodescoberta com essência divina. Colônia do Sol Nascente. No sudoeste de São Paulo, esta comunidade apresenta o setor de preparação do espírito para reencarnar, aguardando um momento determinado por Deus. Muitas vezes, só para concluir aqui, nós falamos que o espírito que vai reencarnar está, como se diz? Se preparando para descer. Está se preparando para... Existe uma colônia específica para a programação para a reencarnação. É porque as pessoas têm só um lembrete aqui, antes que passe batido, morrer é um processo difícil. O apóstolo Paulo já dizia, é difícil. Reencarnar é mais difícil. É mais difícil ainda. As pessoas não sabem disso. Porque ninguém quer voltar para cá. Não quer. Quando está aqui não quer ir embora, quando está lá não quer voltar. É complicado, né? É complicado. Então vamos lá. Vamos lá. Prédio principal de reuniões e dirigentes da colônia. Alvorada Nova possui atualmente mais de 250 mil habitantes. Está localizada acima da cidade de Santos, em São Paulo, onde vive a irmã Sheila. Espírito da irmã Sheila, né? Como se fala.
É uma cidade espiritual criada há muito tempo que a maioria das colônias que permeiam as zonas umbralinas desse planeta foi planejada há muitos séculos por aqueles que, sendo engenheiros construtores de Jesus, conhecem a Terra do seu passado longínquo até o seu futuro distante. Que interessante, né? O Brasil nem mesmo existia na face do globo, e a nova alvorada já estava fixando seus alicerces através dos trabalhadores de Cristo, que sabiam da destinação do nosso país, em face à importância da sua localização nas camadas vibratórias ao redor do planeta. Participam no seu crescimento as pessoas conhecidas na Terra pelos nomes de D. Pedro II e Gandhi. Olha que coisa linda, né? Colônia do Enlevo. Esta colônia é um estado de consciência que plasma estruturas extrafísicas em níveis diferentes de manifestação. Os seus prédios parecem cristais. Quem vive nessa colônia é detentor de passes luminosos com mestrado na luz. Boa. Fraternidade do Cálice, dirigida por Maria de Madalena, atende rancenianos, criaturas desviadas e mulheres sem família, e o seu emblema é o cálice estampado na túnica. Fraternidade do Coração, um grupo de 7 entidades que, juntamente com Eurípides, estão formando um novo grupo fraternal. Fraternidade dos Essênios, dirigida por Mestre Hilarion. Fraternidade dos Filhos do Sol, possivelmente é o local onde está Noel Rosa. Legião do Reino, cidade dos espíritos angelicais que vivem nos 4 planos, onde não há vibração dolorosa, estão ligados aos planos mais altos. Câmaras de desnicotização. Olha que interessante. Fumante, hein? Não há exatamente uma colônia, mas centros de tratamento especializado para casos graves de contaminação de nicotina de recém-desencarnados e também para espíritos esfumantes que se encontram atualmente no umbral. Muito bem. Além dos mais conhecidos, tem outras pequenininhas, vamos citar apenas, né? São muitas, né, gente? Não tem como, o tempo não dá. Então, seria inviável. Algumas mais. Colônia Espírita São Tarcísio, Colônia Espiritual de Maria de Nazaré, que recolhe suicidas, Colônia Espírita Irmão Nóbrega, Casa Doutor Bezerra de Menezes, Casa Transitória de Fabiano, Casa Alvorada Nova 3, Colônia Capela, Colônia Casa do Saber, Colônia da Música, Colônia das Águas, próxima à entrada do Rio Amazonas, em terras do Brasil, ainda com o nome de Solimões, estendendo-se no sentido em que correm as águas do grande rio no seu encontro com o mar. Sua especialidade é receber os encarnados por problemas circulatórios que são afetados no perispírito, pela impressão da doença. Posso? Acabou. Olha como o tratamento é essencial para os espíritos, não só para a matéria. A matéria precisa do médico da terra, precisa do tratamento, do remédio adequado? Necessita. E o espírito? Também. Sim. Porque ele passa por um processo, né, através da desencarnação, né? É. E ele leva nesse perispírito as sequelas das doenças, das situações que ele enfrentou aqui. E para poder tratar esse perispírito, porque o perispírito não deixa de ser um corpo material. Exato. Vamos ressaltar o seguinte. Primeira coisa, você quando desencarna, nós chamamos de desencarne, outros chamam de óbito, falecimento, seja lá onde for do corpo físico, nossos espíritos continuam sobrevivendo. A alma que Deus nos deu, ela é imortal. Eu sou imortal, todos nós somos imortais. Então a gente não vai morrer. O que morre é o corpo. Quando passamos, vamos dizer, por outro lado, para o plano espiritual, nós vamos de acordo com os locais que a nossa evolução atingiu, nossa vibração. Alguns vão para
umbral inferior, umbral médio, outros vão para um umbral superior, onde estão as colônias, muitas dessas colônias. Tá? Então, são estágios transitórios, não são permanentes. As pessoas ficam ali até se reencarnarem, então, nesse processo. Desencarna, reencarna, desencarna, reencarna, até o aprimoramento espiritual, quando, então, nós não voltaremos mais para reencarnar, ficaremos em mundos superiores, tá? Aí sairemos desses chamados umbrais, né? Vamos para situações bem mais elevadas. Lógico que isso depende muito de tempo, dedicação, aprimoramento moral e intelectual. Então, o que a gente vê aqui na Terra, que a gente está até brincando que está aqui não quer ir embora, quando está lá não quer voltar. Na verdade, esse mundo nosso, ai que bonito, que lindo, ele é muito inferior ao que existe lá no outro lado. A não ser que você vá para um umbral grosso, né? Um umbral médio, aí realmente é pior do que se tem aqui. Mas quem vai para essas colônias vai ficar assustado. Lá no filme do Nosso Lar, que é um livro que Chico Xavier escreveu lá por volta dos anos 1940, se não me falha, 42, o filme retrata uma situação, uma evolução científica e tecnológica muito superior, inclusive da Terra na atualidade, isso na década de 40. Para você ter ideia do grau de adiantamento que tem essas colônias. E a colônia Nosso Lar é uma das mais fraquinhas, viu, Mirtz? Sim. É uma das mais fraquinhas. É verdade. Então a gente relatou aqui algumas dessas 58, tem muito mais. Tem no mundo inteiro? Tem, mas só no Brasil. Inteiro. Não. Ah, só tem no Brasil? Não, não tem só no Brasil. É de toda a crosta terrestre. Então tem milhares de colônias que abrigam, né, todos os espíritos que estão desencarnados. Tem cerca de 7 bilhões encarnados, 8, vamos falar 8 agora, e o restante está dentro desses mundos espirituais. Então lá é mais populoso que aqui. Ok? Então vai e volta, vai, desce, sobe, né? Esse elevador da vida, vamos assim dizer, né? Do espírito. Alta rotatividade. Alta rotatividade. E lá, cada colônia, como nós citamos, exemplificamos aqui, cada um tem uma especificidade de acordo com a situação do desencarnado. Das condições, né? Que ele desencarnou. Que ele saiu. Sim. Então, se ele está numa situação melhor, ele vai numa situação... outra coisa que a gente é bom ressaltar aqui, nas colônias a gente trabalha bastante, estuda, desenvolve, etc. Tal. E às vezes, eu sou médico, quando chegar lá vou continuar trabalhando com médico. Não necessariamente. Não. Inclusive, pode ser que continue, lógico, né? Há pessoas que nunca cursaram medicina aqui e são médicos do que médicos? São médicos do espírito, não é médico da carne, né? Vamos simplificar, da matéria. São médicos do espírito, então ele recebe todo um ensinamento, todo um preparo para poder cuidar dos nossos irmãos na situação, da condição de espírito, né? A providência divina trata a todos igualmente. Sim. Independendo de título. O título tem muita importância para a matéria. Na espiritualidade não tem importância nenhuma. Somos todos iguais, não existe diferença. Não é porque você vai chegar lá, porque você foi político importante aqui, influente, que você vai achar que vai ter privilégios do lado de lá. Não vale nada. O atendimento é igual para todos. Somos todos filhos do mesmo Pai, não devemos esquecer isso nunca. E tratar a todos. Os mais humildes são os mais reverenciados. A verdade é essa daí, né? É essa aí. É o contrário, né? Sim. Os humildes serão, os humilhados serão exaltados. Exatamente. E os orgulhosos serão humilhados. Exatamente. Então, o processo é inverso que a gente tem aqui na Terra. Porque lá se tem a valoração exata da questão de ordem moral. Tá? Então, é importante deixar nesse contexto dessa fala de hoje que existem mundos maravilhosos. E tu só pensa, vou para o umbral, vou para o inferno, vou para o purgatório. Não necessariamente. Note que, até inclusive com a doença, tem todo um preparo de restauração do perispírito, porque o sofrimento que às vezes deixa no nosso irmão, após encarnar, ele sente aquelas sensações de dores, né, deformações do perispírito. Então ele vai ser restaurado. Né? Então o perispírito vai ser restaurado. Vamos deixar numa situação... vamos fazer um upgrade nele, né? Vamos dar uma recalchutada, né? Vamos assim dizer. Então ele vai ficar bacaninha, ficar bonitinho, aí quando
no momento certo de reencarne, aí ele está preparado e pronto. Volta lá, né? Então, é só ela não se estragar de novo quando voltar aqui. Se estragar. Agora, algumas marcas ficam no perispírito. Sim. O registro. Sim. Tá, mas ficam, como diz o outro, o vaso não quer, mas fica um risquinho, né? Fica. Onde foi colado ou trincado, fica a marca ali. Aí a espiritualidade vem, olha para você, mesmo encarnado, fala, eu sei que a Mites fez, que o pai me fez. Exatamente isso aí. Bom, gente, eu acho que a gente completou bem a nossa missão de hoje, de passar um pouquinho sobre as colônias que a gente foi buscar. Para trazer também, porque a gente nem tinha conhecimento da definição correta do que cada uma realizava, o trabalho tão grandioso que é exercido, né? De acordo com a necessidade de cada um, nos mínimos detalhes. Você vê a pessoa tem problema circulatório, ela vai no lugar. Problema cardíaco no outro, câncer no outro, traumatismo neurológico no outro, psiquiatra, tem todos o tipo de suporte no plano espiritual que nós necessitamos. Você vê a grandiosidade do Pai, né? E o quanto que Ele nos ama. Isso. Para deixar tudo preparado de acordo com a nossa necessidade. Todos nós seremos salvos. Todos somos amparados. Vai demorar, mas vai ser salvo. Exatamente. Bom, encerramos por aqui. Para encerrar, só vou dar uma dica para vocês. Vocês perceberam, tinha um pet hoje no meu colo, né? Tinha. Então, na semana que vem, parece que ele está adivinhando. Nós vamos falar sobre os bichinhos, os nossos pets. Sim. Eu acho que ele veio falar, papai, não esqueça que a semana que vem o senhor tem que falar de mim. Sim. Gente. Nós vamos falar sobre a espiritualidade animal. Dos animais. Tá bom? Um assunto muito interessante. Maravilha. Até semana que vem, se Deus quiser. Paz e bem a todos. E fiquem com Deus e que Deus abençoe a vida e a família de todos vocês.